Se eu te perguntar, qual o seu talento? O que você me responderia nesse momento? Difícil, né? Eu também sempre tive muita dificuldade sobre isso e por isso que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu há muitos anos busco entender quais são os talentos que o Senhor colocou na minha vida. Por isso que a gente vai tratar um pouquinho sobre Mateus 25, que fala sobre a parábola dos três servos. A minha vida, por muito tempo, sempre eu olhei as pessoas à minha volta sempre com algum talento extraordinário, um talento muito visível. Por exemplo, eu tenho dois irmãos. Um deles sempre mexeu com carro, né, com estética de carro, com lataria, e é muito visível o quanto ele tem habilidade e conhecimento com isso, que ele adquiriu, obviamente, por muito tempo, mas aquilo ali já estava intrínseco nele, né? Essa habilidade de com a arte, que a pintura é uma arte. Então, isso já demonstra de onde vem essa habilidade, né? O que direcionou ele para esse tipo de atividade. Assim como tem um outro irmão que sempre trabalhou com padaria, então sempre gostou de cozinhar, sempre fez bolos, né, pães deliciosos. E eu olhava para mim e eu pensava, e eu? Qual que é a minha habilidade? Eu sempre soube que eu gostava muito de jogar futebol. E eu sabia que eu tinha uma habilidade natural para isso, mas não cheguei nem perto de avançar, né, numa carreira ou algo nesse sentido. E a partir do momento que o futebol ele não fez mais sentido para mim, e aí? Quais são as minhas habilidades nesse momento? Eu tenho aprendido um pouquinho agora que talvez eu tenha um pouquinho de habilidade para ensinar, por exemplo. E isso tem sido uma descoberta para mim neste momento, é, pois a gente sempre imagina que uma habilidade, que um dom, que um talento, ele é algo muito visível, extraordinário. A gente tem essa visão errada de que o talento é um grande jogador, é um grande cantor, é um grande artista, alguém que faz algo muito aparente, muito visível. Mas não, o Senhor ele colocou sobre nossas vidas talentos e dons naturais sobre nós. E não só naturais, mas também que Ele vai nos moldando durante a nossa vida. E todos têm talentos, todos têm dons, todos têm algo a oferecer, algo a mostrar. E porque nós somos filhos do Criador. E o Criador, ele é criativo. O Criador, ele é sábio. O Criador, ele colocou algo em você. E muitas vezes a gente enterra esses dons, essas habilidades. É o que fala lá em Mateus 25, na parábola dos três servos, onde o Senhor ele representa um patrão, né, um chefe ali que tem muito dinheiro e que ele vai fazer uma viagem. E nessa viagem, imagina só, esse patrão muito rico, ele pega todo o seu dinheiro, ele distribui para os seus servos, para aqueles três servos ali, sendo 5 talentos para um, 3 talentos para outro e 1 talento para um outro, de acordo com as suas capacidades. Então, a gente tem que ser realista. Nós vivemos num mundo em que nós temos várias pessoas ao nosso redor e todos possuem capacidades diferentes. Eu tenho capacidades menores do que alguns e capacidades maiores do que outros. Você possui capacidades menores do que alguns e maiores do que outros. Então, a gente não tem que entrar nesse questionamento do porquê o fulano, por que o Neymar é muito melhor do que eu no futebol. Não sei, não tenho a resposta. Mas muitas vezes, por a gente focar em perguntas impossíveis de ser respondidas, a gente deveria focar naquilo que a gente tem hoje. E o Senhor, ele colocou sobre nossas vidas algo que vai nos transformar de dentro para fora e que vai transbordar e alcançar as outras vidas. Eu tenho percebido que eu tenho uma habilidade um pouquinho, e assim, não é nada extraordinário. Eu poderia aqui pensar, pô, alguém que trabalha com comunicação, um grande orador, um grande palestrante, mas não, o Senhor coloca talentos muitas vezes da gente conseguir comunicar com pessoas à nossa volta.
E eu tenho percebido isso com o meu filho, por exemplo. É uma criança de 12 anos e ele tem me mostrado o quanto eu consigo me comunicar, transmitir uma mensagem, né? Uma mensagem bíblica, uma parábola, por exemplo, ou algumas outras situações na vida para o entendimento dele. Isso me fez olhar para mim e falar, poxa, acho que eu consigo transmitir, consigo passar a mensagem muitas vezes de forma clara para algumas pessoas. E assim como eu tenho descoberto, o Senhor ele nos pede que a gente olhe para nós mesmos, né? Olhamos lá para nossa essência e busquemos essas habilidades que Ele colocou em nossas vidas, essas habilidades que Ele quer que a gente utilize no dia a dia para abençoar, para multiplicar, para gerar frutos na vida das outras pessoas. A parábola dos três servos ele traz essa reflexão, né, do servo que ganhou três, do que ganhou 2 talentos e o que ganhou 1 talento. Os 2 primeiros servos, eles multiplicaram, dobraram aqueles talentos, porque eles investiram, trabalharam. E aquele servo que ganhou 1 talento só, ele foi omisso, ele teve medo, porque ele tinha uma visão do seu senhor de forma diferente, uma visão de medo que o senhor iria castigá-lo ou algo nesse sentido caso ele tentasse investir aquele talento e perdesse. Mas o que ocorre aqui, a mensagem é muito clara na palavra do Senhor, que o Senhor ele não vai nos castigar por perder, por tentar, por buscar praticar, né, essas habilidades, tentar ajudar. Não, o Senhor ele vai olhar com um sentido mais rígido para nós a partir do momento que a gente se omite. E omitir é ignorância, né? Então, eu falo, pô, eu não sei quais os meus talentos, é isso, eu não tenho talento nenhum, isso é uma omissão. Então, isso não nos isenta de termos que buscar, que a gente tem que redescobrir o que a gente tem de talento, o que o Senhor colocou para nós e o que Ele espera de nós junto com os nossos irmãos. Então hoje eu venho por meio dessa mensagem trazer de que a mensagem principal aqui na parábola dos três servos, ela não é sobre multiplicação, isso é a naturalidade, mas é principalmente sobre a omissão de não confiarmos no Senhor que Ele depositou algo especial em nossa vida e de não buscarmos isso. A gente precisa buscar. Às vezes a gente só quer uma mágica que o Senhor coloque, esse é o teu talento, vai lá e cumpra. Não, a gente precisa buscar, a gente precisa se conhecer, ter autoconhecimento, nos conhecer em Cristo Jesus para que a gente consiga se olhar e ver o que há de bom, o que o Senhor colocou de bom de dentro de nós, para que a gente consiga então abençoar e frutificar na vida de outras pessoas, que nada mais é do que os nossos talentos, eles obviamente podem ocorrer para que a gente automaticamente consiga recursos financeiros, uma casa boa, enfim. Mas os nossos talentos eles são para abençoar, para transbordar na vida das pessoas que estão à nossa volta. E a gente não está falando de multidões, a gente está falando das pessoas que estão dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, seus irmãos, enfim, começar frutificar dentro desses corações que estão ao nosso redor e não nos omitirmos dessa habilidade e desse dom maravilhoso que o Senhor colocou dentro de nós, que ele é extraordinário, pois ele é só teu. Só você tem a sua voz, o seu pensamento, os seus jeitos, os seus costumes. Ninguém mais é parecido com você. Então muitas pessoas elas necessitam do seu timbre de voz, elas necessitam do seu gestual, elas necessitam do teu comportamento para receber e internalizar uma mensagem. Okay? Deus abençoe e vamos em busca do nosso talento, do nosso conhecimento e de transbordar na vida dos nossos irmãos.